Bem, hoje nós estamos mais uma vez aqui no Arrumando a Casa e desta feita com uma personalidade marcante no meio da medicina da nossa região. Hoje eu tenho aqui como convidado o Dr. Rui Alberto Gomes. Ele é nefrologista e a esposa dele, coincidentemente, também é. Eles faziam faculdade junto em Marília e acabaram se encontrando por lá e casaram. E dessa união nasceu o Rodrigo, que hoje está com 17 anos. Bom, dá um tempinho que já a gente fala. Eu quero mandar um agradecimento para o senhor José Silva. É um dessas pessoas que encontra com a gente na rua e se desmancha em gentileza, sabe? Que assiste o programa e tal. E graças a esse pessoal é que eu consigo manter o programa no ar. Tem o Viva Pizzaria, que é do meu amigo Edson. O Edson resolveu trabalhar agora, ele está fazendo uma pizza muito boa. Quando você tiver a oportunidade, doutor, dá uma chegada lá, que fica perto da sua casa mesmo. Sim. E um abraço também para aquelas pessoas que me param na rua para falar comigo. Quero mandar um abraço também para o Sergino e para a Sônia. É um casal que eu admiro bastante. E tem uma outra amiga da minha filha, a Érica Tacon, é uma odontopediatra. Mas ela é campeã nessa área. Pode levar seu neto, sua neta lá, que vai dar tudo certo. Bom, agora eu vou falar com o meu convidado, o Dr. Rui Alberto Gomes. Rui, olha, muito obrigado por você aceitar o meu convite. Essa é a segunda vez que nós conversamos, mas já fazia muito tempo, né? E as novidades vão surgindo, vão abrindo-se novas portas. E eu quero ter a oportunidade de explorar um pouco o seu conhecimento. Sou eu que agradeço essa nova oportunidade de poder me dirigir aos mojanos, aos telespectadores, e agradeço muito as suas elogiosas palavras. Acho que você exagera muito no elogio, mas muito obrigado pela oportunidade. Não, eu não exagero não, eu costumo falar coisas. Meu pai é que dizia assim: você tem que falar aquilo que você tem conhecimento, aquilo que os seus olhos veem, esse é o meu comportamento. Obrigado. Doutor Rui, é o seguinte, a hemodiálise é um drama, porque olha, no meio do nosso bate-papo, eu vou formular algumas perguntas para o senhor, principalmente do Joca, que é um amigo nosso aqui de Salesópolis, que de repente ele foi parar no SUS com problema nos rins, tem que fazer hemodiálise, só que ele é portador do vírus da hepatite C. O que acontece? Bom, é importante sempre falarmos da doença renal crônica, da hemodiálise, que é uma forma do tratamento de manutenção da vida. É uma terapia que substitui a função dos rins. E a gente precisa desmistificar um pouco as coisas. Na verdade, a hemodiálise mantém a vida, mantém o paciente vivo e com uma qualidade de vida a mais próxima possível do normal, até que esse paciente possa receber um rim transplantado ou até que esse paciente eventualmente recupere a função renal. Mas a hemodiálise mantém a vida. As complicações do paciente, elas são consequentes da sua situação de doença. Com relação à hepatite C, é provocado por um vírus e que afeta o fígado. E muitos indivíduos hoje que vão para a hemodiálise acabam descobrindo que eram portadores da hepatite C. Que não tem nada a ver com a hemodiálise. Quando o paciente vai ser submetido à hemodiálise, ele já está levando a hepatite C. Nós fazemos uma série de exames no sangue dele para saber se ele tem hepatite B, se tem hepatite C, se tem HIV, se tem outras doenças.
Assim como a gente checa se ele tem anemia, se ele tem distúrbio de cálcio, de fósforo, da ureia, da creatinina, etc. E muitos dos pacientes são portadores ainda da hepatite C. A hepatite C, há 20, 30 anos atrás, ela não era nem diagnosticada, ela não era testada nos sangues que eram transfundidos, etc. Então as pessoas pegavam a hepatite C por transfusão, por agulha contaminada, nem sabiam que ela existia. Eu peguei por agulha. Isso. Foi depois de um tempo que surgiram os testes. Quando eu estava na faculdade, eu lembro quando surgiram os testes para diagnosticar a hepatite C. E aí se descobriu que muita gente havia pego hepatite C inadvertidamente e essas pessoas foram convivendo com a doença. Felizmente existe tratamento para negativar o vírus da hepatite C. Em alguns casos ela pode evoluir para uma forma crônica e até com complicação grave no fígado. Mas isso não tem a ver com o rim. Eventualmente uma insuficiência hepática grave pode levar a insuficiência renal também. O vírus da hepatite C, ele pode estar relacionado a uma maior chance de uma glomerulonefrite, que é uma inflamação nos rins. Existe um tipo delas que é mais frequente em quem tem hepatite. Doutor, olha, dá licença, mas eu gostaria que o senhor fosse um pouquinho mais claro naquilo que o senhor coloca, porque nem todos os telespectadores têm conhecimento para poder seguir a diretriz daquilo que nós estamos falando. Seremos tão claros quanto esse sol que nos ilumina, como nos ilumina. A hepatite é uma doença de fígado provocada por um vírus, a hepatite C. E raramente pode levar a um problema renal também, mas não existe essa obrigatoriedade de todo renal ter hepatite C ou vice-versa. O que levou o senhor a fazer, mexer com rins, com os rins, hemodiálise? Não foi a Silvana? Ela foi parte do motivo, mas não foi só o motivo. Aonde ela ia, você queria acompanhar? Nós fazíamos a residência médica juntos, eu passava o plantão para ela no turno. E aí eu acabava trabalhando 2 vezes, porque eu continuava no plantão, continuava assim, ali, né? Ajudando amigavelmente. Mas valeu a pena porque vocês formam um casal bonito. Obrigado. E o filho, então, nem se fala. Mas a medicina, eu não sei, caiu. Eu fui abduzido aí pela medicina, pela área clínica, e dentro da área clínica a nefrologia, que é uma especialidade que cuida dos rins, mas cuida do indivíduo como um todo. Quais os cuidados que nós devemos ter com os nossos rins? Existem algumas situações que levam mais facilmente à doença renal. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que tenham infecções urinárias frequentes, pacientes com pedra nos rins, têm mais chance de ter doença renal crônica e precisar no futuro da hemodiálise. Então, especialmente esses indivíduos, essas pessoas têm que ter mais cuidado com suas doenças, controlar bem o diabetes, controlar bem a hipertensão, tomar bastante líquido, bastante água para urinar bem, para não formar pedra nos rins, ter uma alimentação saudável, equilibrada, sem exageros. Na verdade, os mesmos cuidados que você tem que ter para o coração, para não ter doença cardíaca, são os mesmos para a doença renal. São os mesmos cuidados, isso. Não comer muita gordura, não comer muito sal, controlar a pressão, controlar o colesterol. Aliás, a obesidade, inclusive, é um fator de risco para a doença renal. Então é preciso que se tenha um bom estilo de vida e uma alimentação equilibrada e saudável. Com isso você vai estar prevenindo doença renal. Doutor, aqui em Mogi é onde que funciona? Bom, aqui em Mogi tem vários nefrologistas que atuam. Não, mas aquele centro ali... Mas existe um serviço de hemodiálise para doentes ambulatoriais, que são os pacientes que não estão internados. Que é pago por quem isso? É o Estado ou é a Prefeitura? Existe um convênio desse centro, da qual eu faço parte, com o Estado, na verdade com o Ministério da Saúde.
a verba que paga hemodiálise no Brasil todo, que é uma verba insuficiente, diga-se de passagem, ela vem do Ministério da Saúde. Nossa. Aí o dinheiro vem do Ministério da Saúde para o Estado de São Paulo, o governo do Estado, Secretaria Estadual, que repassa para serviços... Um monte assim de dinheiro ele repassa, não? Repassa para os serviços estadualizados, como é o de Mogi. Tem município que a hemodiálise já está vinculada à Secretaria Municipal. Aqui não, aqui a hemodiálise, a oncologia, que acabou de ser inaugurada aí no Luzia, e alguns outros serviços de alta complexidade, eles são vinculados ao Estado. O município não assume a alta complexidade. Então é um negócio meio estranho, assim, que tem toda a chance de não dar muito certo. Porque quem usa a hemodiálise, o cliente final, o paciente, ele não paga, porque ele vai lá dialisar, ele não paga diretamente. Os impostos que ele recolhe é que custeiam o tratamento SUS como um todo. Então quem usa não paga. Quem paga não controla, porque quem paga é o Ministério da Saúde, lá em Brasília, que manda a verba para o Estado de São Paulo, que repassa. O Estado de São Paulo é um intermediário dessa verba. Aí manda a verba para o município. E quem presta o serviço, que somos nós, a gente não determina o preço, o tempo de pagamento, e a gente tem que ficar à mercê dessas tabelas defasadas. O salário dos médicos que trabalham na hemodiálise é pago também? É extraído desse dinheiro? Toda a operação da clínica de hemodiálise, ela é custeada pela seção de hemodiálise. Então, a nossa administradora tem que fazer milagre para que consiga, com aquela verba pequena, mixaria lá, vamos dizer pagar assim, toda a operação. Salário dos funcionários. Nós, entre Mogi e Suzano, temos 150 funcionários. Geramos 150 empregos diretos. Então, eles são muito mal pagos. Não, eles são pagos de acordo com a tabela do mercado, porque se eu pagá-los mal, eles vão embora e vão trabalhar em outro lugar. Ah, mas eu não acredito que a verba seja nesse... Não, para isso. A verba SUS hoje está em torno de 30% defasada em relação ao custo. O que o SUS paga gera um déficit mensal de 30% na operação. Me diz uma coisa, lá onde se faz hemodiálise, tem preferência criança, idosos? Porque criança também tem esse problema. Criança, né? Também tem esse problema. Criança, idosos e tal, como é que funciona isso? Existem duas formas de se entrar aqui em Mogi no serviço de diálise. Primeiro, ele tem que estar necessitando da diálise, não é? Um médico tem que fazer esse diagnóstico e indicar o tratamento de diálise, bem analisado. Geralmente é um nefrologista que vai fazer esse diagnóstico final. Aí tem que preencher um protocolo com alguns requisitos que preencham, ou seja, que não gere dúvida de que aquele paciente precisa dialisar realmente, que é o último recurso. Ninguém passa na frente. E aí existe uma fila pelo SUS, uma fila que é coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde, não é a clínica que controla isso. É feito um pedido de vaga lá para São Paulo, para a Secretaria. E quem faz esse pedido? Os médicos que estão indicando a diálise. No caso do Luzia de Pinho Melo, os médicos do Luzia. No meu consultório, eu mesmo faço. E assim, quem estiver atendendo o paciente. Existe um formulário próprio que você preenche e manda pelo e-mail lá para eles. E aí existe lá umas pessoas que regulam essas vagas. Elas vão pegar a grade de vagas do estado todo e vão alocar aquele paciente o mais próximo possível da casa dele. Doutor, idosos têm mais tendência a ter problema de rins? Sim, Como sim. É que é isso? Só para finalizar, você perguntou quem passa na frente. Ninguém passa na frente por ordem de chegada. E aqui não atende criança, porque a criança ela precisa de uma estrutura diferente, nefropediatria, e não dialisa criança aqui. Não. Só adulto. Felizmente, o número de crianças que precisam de diálise é muito menor do que o número de adultos. Quanto mais idade
tiver o paciente, maior o risco dele ter uma doença renal da fase terminal, já dialítica. A idade é um fator de risco, a gente chama. Não, então, o cara, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Né? Viver é perigoso, já dizia um sábio. É muito difícil. Bom, o grande segredo é administrar bem a vida. Bem, meu amigo telespectador, eu estou aqui conversando com o Dr. Rui Alberto Gomes, nefrologista de marca maior, é um excelente profissional. Ele é casado com a doutora Silvana, que também é nefro, não é isso? Também é nefrologista. E o filho, o Rodrigo, vai seguir o mesmo caminho, não? Ainda não é nefrologista, mas diz que vai fazer medicina. Mas dá outra área para ele. Eu já tentei várias vezes, eu mostro toda semana os nossos perrengues, as nossas dificuldades. Ele fala, é isso que eu quero. Você tem certeza que você quer passar por isso? Ele, sim, tenho. Bem, o que me enche de orgulho, é claro. Lógico, né? É sinal que ele admira. Ele não pode jamais alegar ignorância amanhã depois não vem chorar no meu ombro. Exatamente. E no colo da mãe, né? Está sendo advertido. Bem, eu quero recomendar para você, a doutora Érica Tacon é uma odontopediatra de mão cheia. Pode procurá-la, chega lá e fala, o Walter Rodrigues, do Sala de Visita, que me encaminhou para cá. Se ela não atender bem, podem reclamar. O Serginho e a Sônia, é um casal que eu admiro muito, pena que ele vai embora para Fortaleza. Tem dentistas, tem o Newton e o Fábio Sartorato. Olha, são dois excelentes profissionais que frequentam o consultório deles e você vai ver o que é pessoa idônea no serviço que faz. Não estou dizendo que os outros não sejam, eu estou falando de quem eu conheço, sabe? E o Viva, quando você quiser comer uma pizza agora, vai lá no Viva, procura o Edson, que ele que está fazendo a massa. Mas dá um tempinho. E quero agradecer, Ana, quero fazer um agradecimento para você. A loira daqui que fez sucesso, aqui é a gerente aqui do Arrumando a Casa, que fez um sucesso danado, eu conheci o marido dela. Ele está muito feliz e estão muito contentes com você. E eu com o Perri, né, que está aqui trabalhando hoje também. Mas dá um tempinho aí que já a gente volta e o doutor Rui vai falar mais coisas do que é o rim. Aliás, vai se prevenindo aí, que eu queria saber de você como funciona o Hospital do Rim em São Paulo. Funciona, segundo informações que eu tenho, é muito, muito bom, hein, doutor? É um dos melhores. Já a gente volta. Cubra de carinho quem mais precisa. Nesse inverno, doe roupas, agasalhos, calçados e cobertores em bom estado para a campanha do agasalho do Fundo Social de Mogi. A sua contribuição vai esquentar o inverno e melhorar a autoestima de muitas pessoas. Doações até 27 de julho num posto de arrecadação pertinho de você. Seja solidário. Tem gente precisando do nosso calor humano. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Arrumando a Casa tem móveis e estofados queiram valorizar ainda mais o seu projeto de decoração da sua casa e do seu apartamento. E com uma enorme variedade de tecidos e acabamentos. Venha conhecer de perto o nosso setor de marcenaria. A sua fabricação própria é sinônimo de qualidade.
com soluções práticas e um orçamento que tornará seu sonho uma realidade. Traga sua planta para um de nossos projetistas. Faça-nos uma visita sem compromisso e conheça tudo o que o Arrumando a Casa tem para lhe oferecer. A Câmara Municipal é a voz de todos os cidadãos de Mogi das Cruzes e criou o Parlamento Estudantil para ser também a voz dos estudantes da cidade. É a oportunidade da gente dar ideias e sugestões para melhorar Mogi das Cruzes e também aprender como funciona a Câmara Municipal. Vamos participar dessa aula de cidadania. Informe-se na sua escola. Quem representa o nosso futuro vai aprender a escrever o nosso amanhã. Parlamento Estudantil 2017. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso bate-papo aqui com o Dr. Rui Alberto Gomes, nefrologista de marca aqui Obrigado, da nossa região. Doutor, pois não. Eu comentava com o senhor aí agora a respeito de um amigo meu que foi transplantado, mas ele correu atrás, nada era compatível. Olha, ele deve ter corrido atrás de mais de umas 10, 15 pessoas. De repente a senhora, mãe dele, falou assim, eu vou lá. 60 e poucos anos. E o rim serviu para ele. Que bom. E o senhor falou que pessoa de idade é meio perigoso e tal. Esse cara vai ter rim por muito tempo? Esperemos que sim, né? O suficiente para ter uma boa sobrevida. O transplante, quando bem feito, é uma excelente terapia e dura muitos anos. Quando é doado pela mãe, qual é existe alguma diferença? Um grande critério para que você tenha sucesso no transplante do rim é que haja uma boa compatibilidade entre o órgão que está sendo doado e o receptor. Ora, bolas, a mãe ele tem a metade da carga genética da mãe dele, então a chance de compatibilidade é bastante grande. A chance de rejeição desse órgão... Já faz algum tempo que ele foi transplantado. A chance de rejeição é muito pequena, então não tem grandes chances de sucesso. Os melhores doadores vivos são os parentes de até 3º grau, irmãos, os pais, né, são os melhores doadores vivos possíveis de órgãos dos rins, por exemplo. Doutor, eu fiquei sabendo, porque eu ando por aí, eu especulo tudo mesmo. E ainda mais que eu faço parte da Secretaria de Saúde lá da maçonaria, e eu especulo bastante. Eu conversei com um dos médicos lá das clínicas, um ortopedista, para ver se eu conseguia que eles fizessem uma artrodese no joelho de um menino aí. Sim. Aí o médico de lá, o Dr. Gargalac, falou, Walter, ele é o número 54 e não tem como passar na frente. Rim e cirurgia, essa artrodese, está no computador. Existe uma fila, no transplante existe uma fila única, isso é transparente, o paciente consegue consultar e ver em que lugar que ele está e não passa na frente mesmo, né? Existe uma fila única, existem os critérios e conforme vai chegando. Por mais grave que seja, o rim também tem disso também, né? Não tem. O único que tem é o fígado. Mas ele falou para mim que lá nas clínicas tem também para os rins. No fígado é que quando está num critério de insuficiência hepática grave, aí o paciente passa na frente, porque senão ele morre. E depende da idade, não? Não, a idade pode ser um fator de maior complicação. Se transplantar um indivíduo de 70 anos, ele já deve ter algum problema vascular, de coração, aterosclerose avançada, mas isso não contraindica, não. Nós tivemos há cerca de 3 semanas um paciente de 70 e poucos anos que transplantou e está muito bem.
Doutor Então Rui, não existe contraindicação. não existe, né? Não. Doutor Rui, Pela idade. homem, mulher, idoso, idosa, estão mais sujeitos a problema de rins? Os idosos, sim, quanto mais idade, maior chance de hipertensão, de diabetes. Mais da metade dos indivíduos acima de 60 anos são hipertensos. Acima de 50 anos, a chance de ter diabetes é muito maior. Diabetes tipo 2, que é do adulto, surge depois de 40, 50 anos de idade. E essas doenças são grandes causadores de doença renal. Então, quanto mais idade tem o paciente, maior a chance dele ter problemas que afetem os rins. E quem mais sofre esse problema? Mas jovem também tem, tá? Jovem também tem. Tá vendo? Você tá rindo aí porque você é jovem? Os jovens não é, também não. tem. Você também tem que se cuidar. Todas as Mas idades. quem sofre mais problemas com os rins? Homem ou mulher? Os homens acabam tendo uma incidência maior porque se cuidam menos. O homem cuida menos da saúde, vai menos no médico, cuida menos da pressão. Mas é verdade isso? É verdade, a mulher se cuida mais. O homem, para você convencê-lo que ele tem que fazer exame de próstata uma vez ao ano, depois dos 50 anos, é uma dificuldade, né? Agora, que depois de muitas campanhas, está mudando um pouco essa mentalidade. Mas eu, eventualmente, atendo pacientes masculinos que passaram, ele fala, eu nunca fui ao médico, indivíduo de 60, 70 Não, ele anos. acha que é bonito, né? E aí ele acha que é normal ele ter pressão de 18, 20, para ele está tudo bem, ele não sente nada, porque a hipertensão, a doença renal crônica não causam sinais e sintomas até que fique no estágio avançado. No início o paciente não sente nada. Se ele não fizer exames periódicos preventivos, ele não fica sabendo. A doutora Silvana tem trabalhado muito? Tem, ela é a nossa administradora-chefe, né? Então, imagina, ela trabalha 30 horas por dia para poder manter aquilo lá funcionando. Nós acabamos agora no mês de maio, recebemos o pagamento pelo serviço prestado no mês de março, da hemodiálise, da diálise, através do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo, que cortou 11% do nosso pagamento. Serviço já prestado, já faturado há 2 meses atrás. Fato ocorrido já. Ele segurou 11%, vai pagar só sabe Deus quando. Mas por que segura? Porque ele alega que ele não tem dinheiro para pagar toda a hemodiálise. Mas não da que vai ser feita ainda, da que já foi feita. Mas espera um pouco, doutor Rui, está certo que os políticos estão a maioria deles estão de dar nojo, mas ninguém pode intervir por vocês, né? Ninguém, porque aconteceu assim, simplesmente ele segurou 11%. De todas as unidades do Estado de São Paulo, não é só Mogi não, todas as unidades que recebem direto do Estado de São Paulo. Suzano recebe também? Do Estado de São Paulo também, teve corte de 11%. Está pulando miudinho lá também, então. Sim, é a Silvana que administra as duas, né? Então a administração é centrada aqui em Mogi. E está muito difícil, deu um valor bastante considerável de corte de pagamento. Deixa eu contar uma história para o senhor. Eu tinha um amigo ele se chamava Isao Nishikawa, família Nishikawa de Suzano, uma família muito boa. E ele teve um problema nos rins. Ele montou até, como é que chama? Ele montou na casa dele. Na casa dele, um home care, um cuidado domiciliar. A mulher dele estudou tudo, cuidava dele. Eu tinha conseguido um rim para ele, isso faz algum tempo, por 90 mil reais. Se fosse hoje, você iria preso, porque não pode ter comércio de rim mais no Brasil. A lei brasileira do transplante proíbe isso. Mas eu estou abrindo o jogo assim, aquelas coisinhas por baixo do pano. Um cara lá de Três Lagoas, no Mato Grosso, ele ia ceder um rim por 90 mil reais. Aí o sobrinho dele veio de Foz do Iguaçu e falou, não, só por 160. Inflacionou o preço do rim. Existe muito... Mas aí ele foi para
para o Nordeste, não sei que lugar, que estado que ele foi aí, e lá ele era o quarto da fila. Ou seja, não precisou burlar a lei. A lei do transplante é categórica, isso é proibido da cadeia. Você não pode ter comércio de órgãos, o órgão é doado. Tanto é que a lei brasileira não permite amigo dar para amigo. É justamente para... Peraí, volta aí. Se eu quiser doar meu fígado, meu rim, para um amigo meu, não posso? Não pode, você tem que ter um grau de parentesco com ele. Senão a lei não permite e ninguém vai transplantar. Você sabia disso, não? Tá vendo? Ó? Por isso que é bom conversar com as pessoas. Isso é uma lei federal, tá? Muito claro isso no texto da lei. Parente de até 4º grau de parentesco. Que é o chamado doador relacionado. Ou cônjuges. Companheiros, cônjuges. Então, irmão, primo, neto, avô, todo o grau de parentesco. Marido, mulher, noivo, noiva, que tem que ter um grau de parentesco. O vizinho doar para outro vizinho lá que ele não tem nenhum grau de parentesco, a lei não permite. Doutor, mas é uns absurdos. É só... Intervivos, né? Qualquer pessoa deve ser um doador depois que ela falecer. Ela avisa a família dela que quando ela morrer, ela vai doar os órgãos. Intervivos eu acompanhei não, em termos. O médico que cuidou de mim, o período que eu era portador do vírus da hepatite C, sim. Um dia ele estava lá, ele falou, tenho uma entrevista com ele, né? Ele falou para mim que um filho de 32 anos doou metade do fígado para o pai que tinha 56. Isso pode. Você pode doar um rim para um parente seu que esteja necessitando. Você continua vivendo bem com um rim só. O fígado ainda é melhor porque o fígado regenera. Dois é bom, mas dá para ficar bem com um só, desde que bem cuidado. Doutor Rui, o Hospital do Rim, em São Paulo, o que o senhor pode falar daquele hospital? Porque eu tenho 2 amigos que passaram por lá, nossa, eles estão super felizes. O Hospital do Rim, ele é uma Fundação Oswaldo Ramos, que foi um grande professor da Unifesp. E o Hospital do Rim é da nefrologia da Unifesp, da Fundação Oswaldo Ramos, da Universidade Federal de São Paulo. E ele presta serviços para SUS e para convênios médicos. Recentemente a gente viu que o Hospital São Paulo, que está ali a um quarteirão do Hospital do Rim, que é o hospital da Unifesp, ele fechou o pronto-socorro por falta de verba e está ameaçando de fechar as portas totalmente porque ele está muito deficitário. Eu torço muito para que o Hospital do Rim também não esteja nesta situação financeira de falta de verba SUS. Até onde nós sabemos, ele está operando normalmente e ele é um serviço de excelência, ele é o maior transplantador isolado de rim do mundo. O chefe de lá, o diretor de lá, o professor Medina, é um dos maiores nefrologistas do mundo, muito sério. E o Hospital do Rim o nosso hospital de referência para transplantar os nossos pacientes aqui de Mogi das Cruzes. Nossa! Nós mandamos os nossos pacientes para lá. E eles atendem? Existe todo um processo de cadastramento, mas atendem para transplante. Bem, nós estamos aí com o doutor Rui, nefrologista de marca maior, e eu estou tentando tirar dele o máximo que eu posso, porque é um excelente profissional. Obrigado. Se eu não aproveitar, conversar com ele, algumas coisas assim, não tenho muito tempo. Eu fiz uma entrevista com ele, acho que faz mais de 1 ano, né, doutor? Já tem uns 2 anos. Uns 2 anos fiz uma entrevista com ele e convidei novamente para ver a evolução que teve nessa área. E evoluiu alguma coisa, assim? A medicina depende em que grau você está. Na área do rins. Na área do rim, o conhecimento evolui todo dia. Muito se sabe hoje sobre a doença renal, sobre tratamento.
Infelizmente ainda se precisa fazer hemodiálise, não tem nada que a substitua até o momento. Evoluiu muito o conhecimento médico, evoluiu o aprimoramento dos profissionais. Os nefrologistas hoje são profissionais de alto nível no Brasil todo, porque é uma especialidade ampla, completa e que exige uma formação depois da faculdade, no mínimo 4 anos hoje de pós-graduações. Então, são profissionais sempre de elevado nível, mas involuiu, regrediu a assistência SUS, né? A gente quer crer não só na área de nefrologia, mas aí nos últimos anos a gente está vendo um sucateamento dos serviços públicos de saúde. Os hospitais públicos, as santas casas, que são filantrópicas, mas que dependem de verba SUS. Como eu disse agora há pouco, o Hospital São Paulo, lá da Unifesp, quase fechando as portas. O Hospital do Câncer em São Paulo, quase fechando as portas. Porque com essa terrível e inédita crise brasileira de esses políticos crise econômica, né, provocada por decisões equivocadas no passado recente aí, que levou a essa crise econômica sem precedentes, isso repercutiu diretamente na verba da saúde. O ministro da Saúde hoje ele é taxativo categórico, não tem mais dinheiro para a saúde pública. O secretário estadual de saúde da VIUIP, professor da VIUIP, é categórico, não existe mais verba além da que ele está gastando para a saúde pública. Pelo contrário, a arrecadação dos estados, dos municípios, encolheu nos últimos anos por causa da crise da recessão. Então não tem verba, isso foi uma volta ao passado, acho que involuiu no financiamento público da área de saúde. Nós tivemos aumento de dengue, de chikungunya, de zika, nós tivemos volta de febre amarela, isso tudo então é um retrocesso, eu imagino. Isso é uma opinião minha, mas com base, né, e que exige um financiamento maior. Não adianta, a saúde pública precisa de mais verba. Pode e provavelmente existe, algumas vezes a gente vimos lá o exemplo recente no Rio de Janeiro que tinha desvio de verba da área da saúde. Quer dizer, a corrupção está em todo lugar, acabou, né? Antigamente, na década de 70, se falava acabe com a saúva, senão a saúva acaba com o Brasil. Agora nós temos que acabar com a corrupção, senão a corrupção vai fechar o Brasil. Mas acho que a gente já virou a curva lá e acho que a luz lá no final do túnel ela já está ficando cada vez mais intensa, graças a Deus. Eu sou um otimista, acho que a saúde pública vai melhorar de novo. Deus o ouça. Bem, chegamos aí ao final do nosso segundo bloco, nesse bate-papo aqui com o Dr. Rui Alberto Gomes, que é um nefrologista de primeira linha, ao lado da esposa dele, a doutora Silvana. E daqui a pouco a gente vai para o terceiro bloco, e nesse terceiro bloco eu vou liberar para o doutor Rui falar tudo que ele tem vontade a respeito da saúde, como ele estava concluindo. Vamos dar algumas dicas aí. E dar algumas dicas de comportamento, de conduta e tal. E eu gostaria de voltar a tocar mais uma vez no caso da hepatite C nas pessoas que são portadoras de problemas nos rins. Mas não se esqueça de passar lá no Viva hoje de tarde para comer uma pizza que o Edson está trabalhando lá. Já já a gente volta. Proteja-se. Não deixe passar a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A campanha de vacinação contra a gripe de Mogi vai até o dia 26 de maio em todos os postos de saúde. Crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos, gestantes, mulheres no pós-parto, idosos, indígenas e pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas têm prioridade. Leve o cartão SIS, o RG e a caderneta de vacinação. Vacine-se e fique protegido. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Novas ideias para você viver melhor. Se você tem pressa de fazer acontecer, agora é a sua vez. E para entrar mais rápido no mercado de trabalho,
ou melhorar o seu salário, estude na Escola Técnica Mogiana. E aí, você está esperando? É hora de escolher uma profissão na ETM. Viva Choperia, aberto de segunda a sábado. Às quartas-feiras não perca a deliciosa feijoada. Venha saborear as nossas delícias. Pratos à la carte, prato do dia, parmegianas, casquinhas de siri, bolinhos de bacalhau, lula dorê, brusqueta e muitos petiscos incríveis. E tem chopp em dobro, você paga o primeiro e o segundo você ganha. À noite, música ao vivo. Venha fazer sua happy hour aqui. Viva Choperia, deliciosamente divertido. Você não precisa pagar mais caro para realizar a viagem dos seus sonhos. A Mogi Travel Turismo pensa em todos os detalhes para você. Conforto, assistência 24 horas, sem pagar mais nada por isso. Conheça a nossa nova sede, Mogi Travel. Deixa eu ver esse sorrisão. Agora você pode marcar o dentista nos 38 consultórios odontológicos da rede pelo Disque SIS 160 ou pela internet. Você será encaminhado para a unidade mais próxima da sua casa com a menor demanda no momento. Essa é mais uma inovação do SIS, que já oferece 66 equipamentos de saúde para você. Na próxima vez que precisar do dentista, diga SIS. SIS. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Novas ideias para você viver melhor. Bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse nosso bate-papo aqui com o Dr. Rui Alberto Gomes, nefrologista muito competente, muito competente. Obrigado. Não fica zangada não, doutora Silvana, porque a senhora também Ela também é muito competente. E é bom. Para me aturar no dia a dia, já tem que ser muito competente, pacienciosa. Rui não era assim, Rui não é desse jeito. Brincadeira, Silvana. Eu espero que você realmente continue sendo essa mulher de muito brio, lutadora, que arruma tempo de ser mãe, esposa e médica. Isso não é para qualquer um, Silvana. Não é. Não é, porque eu já tenho idade suficiente para poder dizer isso com conhecimento de causa. Mas o que vale é que você coloca o seu coração naquilo que você faz. A gente sempre tem que aproveitar essas oportunidades na mídia e no seu programa, que é muito assistido, e você é um cara de credibilidade, para alertar sobre saúde, sobre qualidade de vida para as pessoas. E nós todos sabemos, médicos, a população, no entanto, que doença renal crônica ela tem um comportamento silencioso. Ela não dá sinais nem sintomas no início. A cólica do rim não é um sinal? É um sinal, mas não necessariamente esse indivíduo vai ter insuficiência renal. Porque tratada de início a cólica renal se resolve e você não tem complicações. Uma pedra no rim só vai trazer um prejuízo na função do rim se ela entupir o canal da urina e ficar muito tempo entupindo. Ou se ficar causando infecção. Eu sei o que a gente grita. Mas na maior parte das vezes o paciente não sente nada. O efeito da hipertensão, do diabetes no rim, ele é silencioso, por exemplo. Alguns medicamentos usados muito frequentemente para dor, os anti-inflamatórios que a pessoa toma para uma dor na articulação, isso mesmo que eu queria que dor na junta, alertasse. dor nas costas. Esses anti-inflamatórios não hormonais que nós chamamos, como diclofenaco, profenide, nimesulida, etc., e vários outros, eles têm uma ação tóxica para o rim se forem usados por muito tempo, em doses elevadas, prolongadas. E é um problema, porque as pessoas compram livremente esse remédio nas farmácias e fazem a automedicação. Isso pode ser perigoso, não só com anti-inflamatórios, mas com alguns antibióticos, com pessoas que fazem exames que usam contraste radiológico, isso também pode prejudicar os rins. Então tem que ficar atento a essas situações que podem piorar. Um dia desse eu fui fazer um exame com a doutora Juliana, ela me pediu lá, eu falei, não, contraste eu não faço. Mas eventualmente é necessário, né? Então você tem que ver antes como é que está o rim, cuidar depois. Quanto mais idade tem o paciente, maior a chance dele ter um problema afetando os rins, é um fator de risco. Jovens, crianças também podem ter, a criança pode nascer com uma má formação na via urinária, no rim e desenvolver uma doença renal.
pode ter a nefrite, que é uma inflamação no filtro do rim, às vezes na criancinha já, e causar problema renal. Mas é preciso, então, que as pessoas fiquem atentas aos possíveis causadores de doença renal e que adotem hábitos saudáveis de vida. Então é importante que as pessoas tomem bastante líquido, tomem água, tenham uma alimentação saudável. Excesso de sal, excesso de carnes, de proteínas, prejudicam a função renal a longo prazo. Por outro lado, as pessoas não comem muita verdura, muito legume, muita fruta, não tomam muita água. Isso é problema. Então, você tem que equilibrar a sua dieta, né? Evitar muita gordura, muita carne, muito sal, consumir bastante fibras, frutas, verduras, legumes. Toda aquela preocupação com a saúde cardiovascular também é válida para os rins, porque o rim faz parte do sistema cardiovascular, é o filtro do sangue. O coração bombeia o sangue que passa nos rins e é filtrado. Então, qualquer doença que afete o coração, afeta também os rins. E vice-versa. Indivíduos com problemas renais, doença renal crônica, ele tem até 20 vezes mais risco de desenvolver uma doença cardíaca, de ter um ataque cardíaco. Então, se você quiser proteger bem o seu coração, proteja os seus rins. E vice-versa. E, portanto, adotar hábitos de vida saudáveis, praticar atividade física, praticar uma alimentação adequada, não fumar, não beber muito álcool, não exagerar na bebida alcoólica e beber bastante líquido, frutos, manter-se hidratado. Então eu estou bem nisso aí, eu não fumo, eu não bebo, eu faço exercício físico. Seu rim deve estar ótimo. Eu bebo muita água. Que bom. Poxa, fiquei contente com Você tem hábitos saudáveis. essa colocação. Hábitos saudáveis. É isso mesmo. E aquelas pessoas que já pertencem a algum grupo de risco, diabéticos, hipertensos, ou que têm uma idade mais avançada, precisam periodicamente realizar exames, que são exames simples, de urina, de sangue, para detectar e avaliar como é que está funcionando o rim dessa pessoa. Doutor Rui, não tem nada a ver numa família, uma pessoa que tem problema de rins? Tem a ver sim. Existem algumas doenças que são genéticas. Por exemplo, o rim policístico, que é uma doença que leva à formação de múltiplas bolhas, múltiplos cistos dentro do rim e destrói o rim. Isso é genético. Transmite de geração a geração numa mesma família. E outras situações podem ter um componente genético. Então, quem tem um paciente na família com problema renal crônico tem que fazer exame tem um risco maior, tem que fazer exames periódicos para detectar. Porque se detectada no início, a doença renal crônica tem uma série de estratégias que você pode adotar que vão minimizar o risco dela progredir ou até impedir que ela progrida. O problema é quando se detecta lá na fase da hemodiálise. Aí não tem vaga para todo mundo, aí não tem dinheiro para tratar todo mundo pelo SUS. Os pacientes ficam nos hospitais aguardando vaga. Tem doente há mais de um mês internado no hospital para fazer hemodiálise. Ele não pode receber alta porque ele não consegue a vaga. Então, vamos prevenir essas complicações fazendo a nossa parte. O paciente está internado no hospital do SUS? Sim. Eu não só no SUS, aí no estado todo tem essa situação. Outro dia eu vi em Bauru, tem doente lá 3 meses internado porque não consegue vaga nas clínicas de hemodiálise. E ele faz lá onde ele está? Lá ele faz na UTI, faz num cantinho lá, numa sala para hemodiálise, enquanto ele aguarda a vaga ambulatorial. Ele poderia estar na casa dele indo só fazer a diálise. Ele não vai, precisa ficar internado. Então ele fica na casa dele agora, quantas vezes por semana faz hemodiálise? O paciente ambulatorial, né, que está fora do hospital, são 3 vezes por semana. Durante 4 horas, 3 sessões por semana. Nossa. Durante 4 horas? Isso. Não é muito. A pergunta que eu sempre faço é quantas horas por dia trabalha o seu rim, quantos dias por semana? O rim trabalha 7 dias por semana, 24 horas. Aí você vai substituí-lo com uma máquina e você reclama que ela vai fazer só 3 vezes na semana, 4 horas. O ideal seria fazer todo dia. Para você fazer hemodiálise, você tira o sangue do paciente, passa numa máquina,
Ele passa através de caninhos, são as linhas venosa, arterial, depois volta o sangue dentro do paciente de novo. E fica 4 horas fazendo isso. É uma circulação extracorpórea, é um procedimento complexo. Isso precisa estar super desinfetado. Isso. E para você tirar o sangue do paciente e devolver, tem que ter um acesso, né? Ou é uma agulhona que você punciona a veia do paciente calibrosa, a fístula, ou é um catéter, que é aquele cano que coloca na veia do paciente. Entra diversas coisas ali, né? E bactéria é um bicho danado. A bactéria está vivendo aqui na Terra antes dos humanos, né? E vai ficar aqui depois que os humanos forem embora. A bactéria cria resistência, adaptações. Ela acaba colonizando o catéter, por exemplo, e pode cair na corrente sanguínea. Quando ela cai na corrente sanguínea, ela causa infecção. Existe todo um protocolo para você evitar isso. Na nossa clínica, por exemplo, tem uma comissão de infecção hospitalar que só cuida disso. Tem um médico infectologista, não é nem nefrologista, é um infectologista que coordena a nossa comissão de infecção. Tem uma enfermeira da comissão de infecção. Tem a doutora Silvana, que é a diretora da comissão. Essa aí deve ser dura. Existe todo um processo para você minimizar, para fazer as esterilizações, o tratamento da água. Um grande problema das clínicas de hemodiálise é a água. A gente usa muita água, a gente compra água do SEMAI aí e gasta muita água. A gente tem lá um poço também agora totalmente regularizado, um poço artesiano. Nós temos um consumo de água muito grande, porque a água ela é tratada toda novamente. Nós temos um sistema de tratamento de água por osmose reversa, de alta tecnologia, porque essa água é que vai ajudar a limpar o sangue do paciente. Não diga! Você consome, nós consumimos em torno de 7.000 litros de água por dia, em cada dia de trabalho da clínica. Quem tem saúde tem que agradecer muito a Deus. É o maior bem que uma pessoa tem, a saúde. Infelizmente, só se valoriza a saúde quando começa-se a perdê-la. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Doutor Rui, olha, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa sala de visitas. Foi um prazer conversar aqui. Não, eu gostaria, eu tenho 2 minutos ainda para o senhor falar mais alguma coisa que porventura o senhor acha interessante para alertar os nossos telespectadores. E depois eu arrumo um minutinho para agradecê-lo. Ok, eu só tenho a agradecer ao Walter mais essa oportunidade de poder falar com vocês. E eu preciso alertá-los, cuidem dos seus rins, tomem bastante líquido, mantenham a cor da urina de vocês amarelo clarinha, isso significa que está bem hidratado, tenham uma alimentação saudável, não usem medicamentos sem orientação médica, especialmente anti-inflamatórios, e façam check-ups regulares do estado de saúde de vocês, especialmente se você tem diabetes, se você é hipertenso, se você tem mais de 50 anos de idade, se você tem pedra nos rins, se você tem infecção urinária, etc. Ou se você tem algum familiar com doença renal. É muito importante você ter um diagnóstico precoce, caso seja o caso, você tenha doença renal, para que o nefrologista possa estabelecer um tratamento e evite que você evolua para as fases severas. A doença renal tem 5 estágios. A hemodiálise é no último estágio, no estágio 5. Você pode viver bem nos estágios iniciais. Então, lembre-se da saúde dos seus rins, assim como você se preocupa com o seu coração, com o seu colesterol, com o seu visual externo. Então, cuide da saúde como um todo. Olha, eu perdi minha esposa há 2 anos atrás, e lá no Hospital Ipiranga, um médico lá disse que minha esposa tinha um problema nos rins e que precisava de um médico, e o médico ia passar, isso era mais ou menos 3 horas da tarde, e o médico ia passar lá 8 horas da noite. E eu estou aproveitando agora para fazer um agradecimento para o Dr. Rui, porque eu liguei para ele, ele veio na mesma hora, ele deixou o consultório e veio lá para atender a Margarida. Rui, hoje que eu estou tendo oportunidade de agradecer você não tem que agradecer por isso, não. Pelo seu carinho, pela atenção com que você teve com ela.
é a nossa obrigação enquanto profissionais. Eu estou aqui para desenvolver esse trabalho. Mas me diz uma coisa, o seu consultório continua ali na... Como é que é o nome daquela rua lá? Não, eu mudei de local. Ah, você mudou? Eu tô na web hoje, eu tô na internet. Eu não vou dizer aqui sobre o meu consultório, acho que não é ético eu ficar fazendo essa divulgação. Tá bom, então, olha, muito obrigado, foi um prazer revê-lo. E chegamos aí, infelizmente, ao final do nosso terceiro e último bloco nesse bate-papo aqui com o doutor Rui Alberto Gomes. Obrigado, doutora Silvana, por a senhora ter autorizado que ele viesse aqui participar do programa. Senhor José Silva, continua assistindo o meu programa, que senão eu perco o emprego. Viva uma pizza de primeiro mundo o Edson está fazendo. Um agradecimento às pessoas que encontram comigo na rua, param para conversar um pouquinho, que dizem que assistem o meu programa. Isso é muito bom, sabe? Isso é muito gostoso. O Sergino e a Sônia, um abraço. Sergino, conta até 10 antes de você mudar para Fortaleza. Aqui você conseguiu tudo que você tem e aqui você tem um monte de amigos que gostam de você. E a doutora Érica Tacon e o Newton e o Fábio Sartorato. Bem, Perrin, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Ana, muito obrigado e cuida bem do meu neto aí. A Ana que edita o programa, ela está grávida, sabe? Está esperando um menino, ela está aqui. Parabéns para ela. Então, e agora só me resta dizer a vocês que tudo que eu fiz na vida, eu fiz do meu jeito. Era isso aí, senhores.